pênfigo é uma doença de pele autoimune, ou seja, o corpo produz anticorpos contra componentes da pele do próprio animal, sendo que algumas camadas da pele são destruídas, originando um espaço que é muitas vezes preenchido por líquidos, formando bolhas. Estas bolhas são o sinal clínico característico desta doença. A classificação da doença depende da localização das lesões, da profundidade das lesões e das proteínas que o corpo está a destruir. A causa dessa patologia não é bem conhecida, sendo muitas vezes considerada de origem idiopática, ou seja, pode surgir de maneira espontânea ou de causa desconhecida. Contudo, existem fatores externos que podem originar a doença. Pênfigo vulgar é a forma mais agressiva e potencialmente fatal da doença. Afeta mucosas, pele e tratos genitais. Pênfigo foliáceo é a forma mais comum da doença. Caracteriza-se pela presença de bolhas na zona da face, axila, região inguinal, tronco e pavilhão auricular. Pênfigo eritematoso, forma atípica do pênfigo foliáceo. Contudo, as camadas mais profundas da pele também são afetadas. A região da face, pré-esternal e média dorsal são as mais acometidas. Mecanismos de ação. As bolhas encontradas no pênfigo foliáceo são causadas por autoanticorpos contra a desmogleina 1, que é uma proteína componente dos desmossomos, os quais são estruturas presentes na membrana plasmática das células, em que os autoanticorpos, geralmente do tipo IgG4, aderem a esses componentes, causando a perda da adesão entre as células epiteliais. Essa ação do sistema imunológico de formação de anticorpos e ativação da cascata do sistema complemento resulta em bolhas intraepidérmicas. Apresentações clínicas. O pênfigo foliáceo é uma forma da doença autoimune com duas apresentações clínicas diferentes. A doença de Cazenave, que é uma forma mais leve do pênfigo foliáceo, caracterizada pelo aparecimento de bolhas apenas na pele e não nas mucosas. Já o pênfigo foliáceo endêmico, ou fogo selvagem, como é popularmente conhecido, tem como principal característica o aparecimento de bolhas superficiais na cabeça, pescoço e tórax, que depois se espalham pelo corpo todo e arrebentam, deixando no lugar feridas abertas que criam crostas, doem e ardem. Sinais clínicos: erupções cutâneas, bolhas, crostas, erosões geralmente começando na face, orelhas, axilas e virilhas. Por exemplo, cão apresenta lesões típicas de pênfigo foliáceo. Observe as áreas com crostas e eritema, especialmente na face e orelhas. O diagnóstico é confirmado por biópsia de pele e exame histopatológico. Caso clínico: um canino, macho, sem raça definida, 8 anos de idade, pesando 17 quilos. Tutor relatou que o paciente apresentava dermatopatia sem diagnóstico prévio e realizava tratamentos sintomáticos baseado em corticoide há 5 anos. Não foram detectadas alterações em parâmetros vitais no exame físico, porém, em avaliação dermatológica, apresentou pústulas de localização generalizada, lesões crostosas e inflamadas principalmente em região de pontas de orelha, ponte nasal, periocular e leito ungueal. O paciente apresentava alopécia na face com piodermite profunda. As raças mais acometidas pelo complexo pênfigo são Akita, Chow Chow, Doberman, Dachshund, Collie, Pinscher, Border Collie e Schipperkes. Diagnóstico: os exames clínicos fornecem uma avaliação inicial dos sinais físicos. O esfregaço das lesões e a citologia das pústulas ajudam a identificar células características da doença. O exame histopatológico, por sua vez, confirma o diagnóstico. Azatioprina, muitas vezes utilizada em conjunto com esteroides para reduzir a dose necessária de corticosteroide, tem um início de ação mais lento, podendo levar várias semanas para se observar os efeitos clínicos. Ciclosporina, outra opção imunossupressora, especialmente útil em casos refratários ou quando os efeitos colaterais da azatioprina são inaceitáveis. A terapêutica costuma ter doses mais altas no tratamento inicial e passa a ser regulado para doses de uso contínuo. É preciso que haja exames periódicos para a avaliação da função renal e hepática. A terapêutica costuma ter doses mais altas no tratamento inicial e passa a ser regulado para doses de uso contínuo. É preciso que haja exames periódicos para a avaliação da função renal e hepática. Using Powtoon.